Deus forte, guerreiro. E se falou que no futuro, quando a igreja não estemos aqui, irmãos, mas quando voltemos com Ele, depois do arrebatamento, depois dos 7 anos de tribulação, diz o povo de Israel clamará pelo seu Senhor, eles vão estar o remanescente, desculpa, os que sobrevivam escondidos em um lugar em Petra, bom, acreditamos isso em Jordânia, clamarão, Ele voltará e diz que esmagará a seus inimigos, como o agricultor que cultiva a uva e pisa a uva para tirar o suco, assim. É uma imagem diferente, do nosso Senhor, mas é bíblico. Então, hoje vamos ver agora, depois de todo isto, irmãos, o que é relativo a nossa caminhada como cristãos, nossa transformação. Falamos da transformação, sim? Então, para isso, vou pedir a ajuda da irmã Vanessa. No versículo, temos lá uns versículos, Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos começar lendo, diz: Vós, porém, não erreis na carne, diz, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é de Deus. Então, irmãos, o propósito final da salvação é que o crente seja transformado à semelhança, à imagem do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, ser transformado, irmãos, como vimos, esta palavra metamorfose significa ser conformado a Cristo ressuscitado e glorificado. Esse é nosso alvo como crentes. E esse processo, irmãos, começa porque o Filho de Deus primeiro assumiu nossa condição humana, encarnou, se tornou-se homem, para que pudesse participar da nossa humanidade e agora nós, em humanidade, participar de sua divindade. Se pode ver a dinâmica? Então, agora vamos examinar alguns pontos relacionados a isso em detalhe. Então, o Senhor, irmãos, o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, humilhou-se ao tornar-se, irmãos, servo. Mas para isso, irmãos, precisava primeiro encarnar-se, tornar-se homem. Cristo, irmãos, não se humilha ao tornar-se homem, mas limita-se. Vamos ver isso por meio da palavra, Filipenses 2:7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, diz, tomando a forma de servo. A palavra no grego aí significa escravo, doulos, fazendo-se semelhante aos homens. Então, a verdadeira humilhação ocorre quando Jesus, já sendo homem, assume a condição de servo e se submete à morte. Para ser servo, primeiro tinha que ser homem, por isso encarnou. Então, a seguir vamos apresentar alguns pontos-chave da posição bíblica, teológica sobre isto. E aqui há uma palavra, talvez possa, agora vamos ver na Bíblia, mas é a palavra kenosis, que significa esvaziamento. E está relacionado à humilhação do Senhor. E vamos ver a distinção entre limitação e humilhação. Ao tornar-se homem, irmãos, o Verbo, Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade, se limita ao espaço-tempo, porque ele é um ser eterno, mas entra em sua criação e assume a natureza humana, limitando-se, inclusive às próprias leis dele, que ele deu. Então, trata-se, irmãos, de um ato de misericórdia, de condescendência e um ato também de despojo voluntário, mas não constitui, irmãos, a humilhação em sentido estrito. Quando ele encarna, não humilha-se, limita-se, e, irmãos, isto era necessário para o plano que ele tinha desde a eternidade, diz o Pai e o Espírito, de salvar a nós. Então, ao tornar-se servo, então o Senhor, irmãos, se humilha propriamente dito, porque ocorre que aqui o Senhor torna-se um escravo. Essa é a palavra original, um escravo do Pai, submetendo-se à vontade do Pai até a morte na cruz. Agora, aqui então vamos falar desse esvaziamento. O seguinte versículo, aí vamos ver com mais precisão, diz: mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Vou traduzir no português assim, nenhuma reputação. Mas a palavra no original está aí, como já falamos, esta palavra kenosis, ou kenos, e diz
y significa despojamiento, esvaciamiento. Dice, tomando a forma de servo, facéndose semejante aos homens, y hallado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, aqui podemos ver, irmãos, a limitação do Filho de Deus ao encarnar-se, a tornar-se homem, e nessa limitação Jesus tinha, irmãos, verdadeira natureza humana e divina, irmãos, e ele se submeteu a essa natureza humana, igual que nós. Ele teve fome, ele cansou, ele dormia, fazia necessidades igual que nós. Mas também aqui vemos a humilhação do Senhor, que sendo já homem, tornou-se um servo, um escravo, e seguindo a vontade do Pai, foi até a cruz. E esta palavra, irmãos, kenosis, esvaziamento, despojamento, significa, irmãos, que Cristo se despoja não de sua condição como Deus, da sua divindade, mas despoja de seus privilégios divinos como Deus, para se identificar plenamente com a humanidade. Primeiro torna-se homem e servo. Então, irmãos, vamos ver aqui os pontos. Seguinte, por favor. Despojo, primeiro, irmãos, para acontecer todo isto, esvaziamento, kenosis, como está no original, Cristo, ainda sendo Deus, se despoja dos privilégios divinos para se identificar plenamente com a humanidade. A encarnação. Ele se torna semelhante aos homens, o que implica limitação. E a humilhação, já como homem, ele se rebaixa voluntariamente à posição de servo e obedece ao Pai até a morte. O ponto-chave aqui, irmãos, é que ser homem não é por si só humilhante, pois o homem foi criado à imagem de Deus. Portanto, o homem, ainda que perdeu grande parte da dignidade na criação original por causa do pecado, ainda conserva algo dessa dignidade, da imagem e semelhança de Deus. Agora, mas o fato de, por exemplo, irmãos, falando nesse sentido, do Rei de Glória, o Senhor Jesus, servir e morrer como um criminoso, irmãos, voltando aqui à sua humilhação, esse é o cúmulo da humilhação, porque ele foi justo e inocente, mas morreu como um criminoso. Agora, na encarnação do Filho de Deus, irmãos, de alguma maneira o Senhor recupera a dignidade humana. A encarnação do Senhor Jesus Cristo não é apenas um acontecimento histórico, mas a base para a restauração da dignidade do ser humano. Ao assumir a natureza humana, o Verbo, diz o eterno Logos de Deus, não o fez apenas para observar o homem de fora, mas para experimentar plenamente a vida do homem, a vida humana. Ele compromete-se tanto com seu plano de salvação, com sua criação, que torna-se homem. Então, ele estabelece uma conexão, irmãos, falam assim os teólogos, de solidariedade e proximidade com sua criação, sem precedentes. Nada parecido aconteceu jamais na história. Então, a encarnação, irmãos, é a fonte de dignidade para o ser humano. Por que, irmãos? Porque Cristo torna-se homem perfeito. E Cristo nasceu-se de uma mulher, sabemos, um milagre pelo Espírito Santo, mas tomou de Maria todos os elementos próprios do ser humano para poder restaurar a dignidade humana e alcançar, irmãos, a salvação. Para isso ele encarna. Seguinte versículo, Gálatas 4, do 4 ao 5, diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, ¿sí? Nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E Hebreus 2,14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o pequeno império da morte, isto é, o diabo. Então, agora, o Senhor, irmãos, identifica-se com a humanidade. E nessa identificação, ao tornar-se homem, ele não veio, irmãos, para acompanhar o homem, mas para ser homem e sentir o que nós sentimos, como homens, como seres humanos. Seguinte versículo, Hebreus 2, 16 ao 18, diz: por isso convinha que em todo fosse semelhante aos irmãos, fala aqui dos homens, mulheres crentes, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, diz, naquilo que é de Deus, para expiar,
os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeció, pode socorrer aos que são tentados. Então, aqui podemos ver, irmãos, então, a dignidade elevada do ser humano por meio do Senhor Jesus Cristo. O Verbo torna-se carne. A própria natureza humana, então, é dignificada por esta obra do Senhor Jesus Cristo. Pois, irmãos, Deus considerou digna de ser sua própria morada, irmãos, o ser humano, e o meio para expressar-se. Então, em toda a criação, desde Gênesis capítulo 1, os seres humanos estão acima de qualquer outra criação, ainda que hoje há uma tendência mundial, assim, de dar personalidade ou atribuir a características humanas a um bichinho, e são adoráveis. Eu gosto de cachorros muito, mas não são seres humanos, não são pessoas. Então, a dignidade humana, irmãos, é algo que o homem não conquista, mas sim algo que lhe é concedido pela sua origem divina, conforme imagem e semelhança de Deus. Seguinte, por favor. Gênesis 1:26 diz: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o reptil que se move sobre a terra. Isso significa, irmãos, que Deus dotou a humanidade, diz: criamos a nossa imagem e semelhança, fala Deus. Dotou de intelecto, sentimentos e vontade. Essas três características descrevem uma pessoa, um ser humano. Então, a dignidade humana também implica o sopro de vida que Deus dá ao ser humano quando cria ele. Seguinte, Gênesis 2:7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, não animal vivente. Sim? Nós recebimos o sopro de Deus. Então, irmãos, ele deu vida. Agora vamos continuar. Também o ser humano, irmãos, nessa dignidade que Deus deu na criação original do Adão e Eva, tinha um propósito nobre. Ser feito à imagem de Deus implica ter um valor próprio, intrínseco, e a autoridade que Deus deu ao homem sobre toda a criação como um administrador da criação. Por isso lemos em Gênesis 1:26, já vimos, nós vamos ver a segunda parte. E domine, diz, sobre os peixes do mar, e sobre os aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo reptil que se move sobre a terra. Aqui vemos o propósito, e que é um propósito nobre que Deus dá à sua criação, o ser humano. Também fala a Bíblia, irmãos, que o ser humano é a coroa da criação. A humanidade é considerada, nesse sentido, no contexto bíblico, como uma joia ou a culminação da obra de Deus. Salmo 8, 5, 6, por favor. Obrigado. Diz: pois pouco menos o ficiste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as suas obras das tuas mãos, tudo pusiste debaixo dos seus pés. Falando da criação do homem. Agora, todo isso está relacionado com a dignidade do ser humano, e embora, irmãos, o pecado tenha danificado essa imagem de Deus na pessoa, Deus, por meio de Cristo, trabalha para reconstruí-la, recuperar por meio do Senhor Jesus Cristo. Como faz isso? Transformando o crente nessa nova criatura. E tudo isso, irmãos, outra vez está relacionado com a dignidade do ser humano que perdeu quando pecou. Então, dando continuidade, irmãos, o Senhor identificou-se com sua criação homem, quando Ele encarnou. Isso significa que Ele foi solidário, aproximou-se. E isso destaca, irmãos, que na encarnação, como um teólogo fala, Deus diz, abraça o ser divino, abraça o homem, mas com braços de ser humano. Então, nessa proximidade, irmãos, o Deus que transcende o tempo, o espaço, o Deus eterno, irmãos, torna-se um homem, irmãos, e com peso do homem e com uma vida de homem, Ele dá um exemplo para nos seguir. E Ele comunica agora, por meio de um homem, Ele era homem, a fala divina, a fala de Deus. Agora, e
pensando en esto, hermanos, entonces el Señor se limitó y compartió los mismos sufrimientos, pruebas, limitaciones que nos tenemos ante nuestros cuerpos, nuestras vidas, como seres humanos, fome, cansancio, sufrimiento, excepto por una cosa, hermanos, excepto por el pecado, porque Él nunca pecó. Por eso dice la palabra de Dios que Él es sacerdote perfecto o sumo sacerdote. No precisamos sacerdotes intermediarios, porque ya tenemos al Señor Jesucristo. ¿Y por qué hermanos, conoce un sumo sacerdote? Ahora debemos simplemente acudir a Él. Entonces no es preciso que un hombre vaya a otro hombre para que ese hombre interceda delante de Dios, porque no es perfecto. Siguiente versículo, Hebreos 4:15, ¿dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de las nuestras fraquezas. Entonces, el punto llave aquí es que la humanidad de Jesús, hermanos, es el canal perfecto para la manifestación del verbo del ser eterno, y ahora sirve para nosotros como un modelo, un ejemplo para seguir. La humanidad perfecta en el Señor Jesucristo. Y esto devuelve el propósito original de la creación y la dignidad que el hombre perdió, hermanos. Es la comunión íntima con el Señor. Ahora, al se encarnar el Señor Jesús, asumió verdadera naturaleza humana que expone a las mismas limitaciones y experiencias que nos tenemos, incluyendo la tentación. Él fue tentado, mas en su humanidad. Y embora dice la palabra que tenía sido tentado, así como no somos tentados, Él permaneció sin pecado, no pecó. Y su victoria, hermanos, no residió en su divinidad, porque lembremos, Él era hombre Dios. Él era, hermanos, con dos naturalezas, podemos hablar dos naturalezas, divina y humana. Mas era una persona, Jesús es una persona, hombre Dios. No podemos hablar que Él fue hombre y Dios, porque hablaríamos de dos personas, y eso no tiene sentido. Mas podemos hablar que Él tenía dos naturalezas, divina y humana, y podemos hablar que Jesús es hombre Dios. ¿Sí? Entonces su victoria, hermanos, no estaba en su divinidad, mas su victoria fue a partir de su humanidad, en dependencia a voluntad del Pai. Siguiente, por favor, dice. La parte final, ya vimos este sumo sacerdote, el Señor, y compadece de nuestras fraquezas, porque Él también fue hombre. Por Él dice que como nos en todo fue tentado, más sin pecado. Ahora, así como no somos tentados, el Señor también fue tentado, mas sin pecado. Y en relación a las tentaciones del Señor Jesús, ahora vamos a hacer una abordaje exegética, exégesis. Tal vez puedo lembrar ese término, vamos a usar mucho. Mas con una perspectiva, hermanos, focada en la doctrina de la salvación. ¿Sí? Entonces, las tentaciones, hermanos, contra el Señor Jesús no fueron simplemente un evento histórico, mas un teste que el Pai permitió para el Filho, un teste necesario para demostrar su impecabilidad y humanidad. Entonces, ¿cómo fue la tentación? Vamos a lembrar esto, ¿no? Satanás tentó desviar al Señor Jesús de su misión, una misión salvadora, mesiánica, apelando para necesidades humanas legítimas. Olha a astucia, olha a esperteza del enemigo, que pasa lo mismo con nosotros. Él apeló a necesidades humanas legítimas. ¿Precisamos comer? Sí, precisamos comer, precisamos dormir, precisamos muchas cosas, el cuerpo, remedios también. Y Él apela a fome del Señor en su cuerpo, y el diablo apeló a esta necesidad corporal y fala que transformaron las piedras en pan. Y Él intentó, Señor Jesús, para demostrar, para tentar, sí, otra vez redundando, que él cayera. Mas el Señor, hermanos, vamos a ver ahora que Él, en dependencia del Pai, responde conforme a la voluntad del Pai. También, hermanos, Él busca tentar al Señor, colocando una situación donde el Señor podría mostrarse como un espectáculo, porque Él eleva al pináculo del templo y dispula, porque van bien los años, es la promesa de Dios, Salmo 91. Entonces, Satanás quiere mucho
y propone eso, va a ser popular, va a ser famoso. Y entonces, y también, hermanos, aquí el Señor, independencia do Pai, resiste o inimigo, nunca el Señor agió independentemente do Pai, nunca. Él fue dependiente do Pai, y por eso Él tiene victoria, hermanos. Ahora, o propósito, hermanos, la tentación otra vez puede demostrar a impecabilidad de Cristo, y que Él vencería al enemigo, no es su divinidad, que sería muy fácil, porque Dios no tiene adversario, hermanos. Nosotros no somos dualistas, hay religiones dualistas como sintoísmo, religiones orientales, el yin y el yang. Ya veo este símbolo, un redondillo preto y blanco, que fala que son dos fuerzas opuestas, o bien o el mal. Hermanos, o Dios realmente no tiene adversario, ¿sí? Como una vez faló Lutero, o diablo sigue siendo diablo de Dios, es creación de Dios, ainda que un ser poderoso. Mas hoy también una tendencia de... Bom, continuamos. Embora Jesús fosse capaz de ser tentado en su naturaleza humana, hermano, su vontade divina y la vontade humana estaban en perfecta armonía como Pai. Por eso Él tiene victoria. Entonces, hermanos, y también el propósito fue de fortalecer como nuestro intercesor o sumo sacerdote, como ya vimos aquí. Entonces, al experimentar la tentación, el Señor Jesús puede se compadecer de nuestras fraquezas. Sí, Él fue empático con nosotros. Él entiende a cada uno de nosotros. Y donde el primero Adán falló, el segundo Adán, el Señor, tiene victoria. Y hoy, el primero Adán, en un lugar perfecto, paraíso, una perfecta comunión con Dios, Él falló, cayó en pecado. El segundo Adán, el Señor Jesús, en un lugar sombrío, un desierto, Él tiene victoria. Y ese ejemplo es para nosotros. Ahora vamos a analizar las tentaciones como un ejemplo de vida para nosotros también, en Mateos 4. Hablamos un poco de esas tentaciones en el estudio pasado, tal vez lembra, mas con respecto a la identidad del Filho de Dios, que el enemigo va a atacar su identidad. Mas agora se analiza cada uno de esos ataques de Satanás, las tentaciones, como una estrategia para desviar al Señor Jesús de su misión mesiánica, salvadora. Mateos 4:3 dice: hay tentación da fome o uso do poder. Ese fue el algo del enemigo. Dice, y llegándose a él el tentador, dice: si tú eres el Filho de Dios, olha astucia, manda que estas piedras se tornen en panes. Dice que el Señor estaba jejuando 40 días y 40 noches, no bebió agua, no comió. Esto es algo sobrenatural. Moisés también hizo eso. Entonces, y dice la palabra que el Señor tenía fome, y aparece el tentador y dice: ten fome, convierte las piedras en pan y come. ¿Era legítimo que el Señor comiera? Sí, precisaba, después seguramente comió. Mas, hermanos, el Señor recusa agir porque Satanás busca llevar al Señor Jesús a usar sus atributos divinos para su beneficio. Y, hermanos, el Señor tenemos un Dios fiel, comprometido. A fe es cuando yo confío en Dios. A fidelidad es cuando Dios confía en mí. Por eso Dios no encarga a todos alguna tarefa, alguna misión, porque no somos fieles. No es porque nos ama, Él ama a todos, Él quiere lo mejor para todos. Mas si no hay fidelidad, hermanos, no hay compromiso, no se puede servir a Dios. No caso del Señor Jesús, tiene un compromiso con la humanidad, que Él permaneció agiendo en esa humanidad para vencer al enemigo. Vemos eso aquí, hermanos, por eso Él recusa y responde a Satanás o siguiente, Mateos 4:4. Por favor, siguiente. Él por él respondiendo dice: está escrito, ni solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el Señor resalta que la obediencia espiritual es superior a la necesidad física. Otra vez, la obediencia espiritual es superior a una necesidad física. Quiero decir, hermano, que en esa necesidad física, sea cual for que yo tengo, hermanos, si yo no puedo satisfacer porque no hay voluntad de Dios, no estoy dentro del contexto para eso, Dios dice que puede me ayudar. Es lícito satisfacer, mas a manera muchas veces no es lícita.
Agora, a tentação no deserto não foi um teste calculado para desviar Jesus, o Senhor, de sua missão para salvar-nos, apelando para suas necessidades humanas legítimas, como a fome, mas de uma maneira ilegítima. Podemos identificar, e isso, irmãos, por meio de como eu vou satisfazer isso. Sabe, eu como para viver, eu preciso comer, mas eu não vivo para comer. Sim? Então, respondeu aqui o diabo, diz, ao diabo, Senhor, o homem não viverá só de pão. O Senhor Jesus respondeu dessa maneira para enfatizar a dependência de Deus que ele tinha, que a dependência de Deus é superior à satisfação das necessidades físicas imediatas. Então, a seguir vamos detalhar os pontos-chave aqui, irmãos, dessa interpretação. A primeira, a prioridade, a primazia do espiritual. Nós somos, irmãos, crentes que vivimos por prioridades, e essas prioridades de Deus, e a prioridade primeira é o espiritual. A resposta de Jesus, irmãos, não anula a necessidade do pão físico, mas estabelece uma ordem de prioridades. E o homem é um ser integral, sim? Não somente somos corpo, somos alma, somos espírito. E a vida, irmão, não se sustenta apenas por processos biológicos, mas pelo decreto soberano de Deus, diz, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Como soportou o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer e beber água? Ele dá aqui a resposta. Então, Jesus demonstra que a verdadeira vida, irmãos, provém da comunhão, da obediência a toda palavra que sai da boca de Deus. Então, e aqui o Senhor rejeita também ao inimigo, irmãos, uma liderança, um messianismo materialista. A tentação, irmãos, visava fazer com que o Senhor Jesus usasse seu poder divino. Por isso diz, se você é filho de Deus, se você é Deus, como homem ele não vai convertir as pedras em pão, mas como Deus ele podia. Então, ele tentou para que usasse seu poder divino em benefício próprio, mas se fazia isso, irmãos, ninguém de nós teríamos esperança de salvação. Ele queria afastar o Senhor do plano de salvação para a humanidade. E ao recusar a transformar as pedras em pão, ele rejeita essa liderança, esse messianismo materialista, ou essa liderança política ou de um sistema econômico, que somente, irmãos, apela a satisfazer necessidades físicas. Agora podemos identificar talvez por aí quem é um bom líder e quem não é bom líder. Em Roma falavam pão e círculo, e tinham um povo tranquilo com pão e círculo. Então, o Salvador ensina, irmão, que o homem deve confiar na providência divina, mesmo em meio ao deserto e escassez. Agora, outra vez o Senhor enfatiza que a palavra é o verdadeiro sustento, falando da verdade. A palavra de Deus não é apenas informação, irmãos. Tomara que esses estudos podamos receber, irmãos, não somente para encher nosso conhecimento, mas para fortalecer nossas vidas espirituais, porque diz que é a palavra de Deus que sustenta toda a sua criação, todo o universo. Leímos essa passagem. E Jesus cita aqui Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, seguinte passagem, irmão, por favor. Diz, e te humilhou e te deixou de ter fome, diz, e te sustentou com maná, que tu não conheciste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender, diz, falando aqui sobre o povo de Israel que tinha que entender, mas não entenderam. Diz que o homem não vivirá só de pão, mas de todo o que sai da boca do Senhor vivirá o homem. Então, irmãos, nós vivemos porque Deus nos sustenta. Por isso, na vontade de Deus, na guia do Espírito Santo, podemos jejuar os dias que Deus permitir, o tempo que Deus permitir, e confiar que Deus vai dar as forças espirituais que precisamos para fazer esse compromisso. Então, a obediência ao Pai, irmãos, é o que verdadeiramente alimenta e fortalece o crente diante da tentação. Jesus venceu, irmãos, outra vez, não como Deus a Satanás, venceu como homem, usando que arma? A Escritura, a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus. Por isso diz, escrito
está. Falou. Demonstrando, hermanos, que a vitória sobre o mal é possível por meio, se precisamos conhecer a palavra, irmãos. Precisamos estudar a palavra. Não vamos e abrimos a Bíblia e esperamos revelação. É um esforço. E agora que conhecemos a palavra, obedecemos a palavra e aplicamos a nossa vida, e aqui está o poder. Agora, vamos à seguinte tentação, a tentação no pináculo. Aqui a presunção, sim? O orgulhoso, o mais grande orgulhoso é Satanás, quer tentar com essa mesma armadilha. O Senhor diz: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lánzate de aqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordens a teu respeito e tomar-te nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também escrito está: não tentarás o Senhor teu Deus. A reflexão aqui é a seguinte, irmãos. O diabo usa a palavra, olha, fala o Salmo 91, e também agora diz: o Senhor Jesus falou, escrito está na primeira tentação, e agora Satanás diz: escrito está, eu também, escrito está. Olha, eles se envergonham, irmãos. Sim? E o Senhor diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. O Senhor corrige a má interpretação que o diabo fez da Bíblia, e o Senhor Jesus ensina que confiar em Deus não significa tentá-lo com riscos desnecessários para testar sua fidelidade. Esse não era o caminho para que o povo acreditasse no Senhor como Messias. O Satanás diz: pula, dá um show, vas ter muitos likes. Se alguém fizer isso agora, Então, essa foi a presunção que ele estava usando, irmãos. Esse não foi o caminho que o pai escolheu para o filho. Agora, seguinte tentação, a tentação dos reinos. Ele sempre vai dar o caminho mais curto. Deus tem um plano, tem um caminho, mas sabe qual é a estratagema, a armadilha do inimigo? É que ele vem antes e falsifica o que Deus quer dar, e então atrapalha todo. Diz: novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: todo esto te daré se postrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e serviram. Satanás oferece o domínio do mundo em troca de adoração, mas evitando o sofrimento da cruz. Então aqui trata-se de um ataque direto ao propósito da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Se Satanás conseguia isto, irmãos, outra vez, todos estaremos no inferno. Mas graças a que o Senhor foi fiel ao Pai, foi comprometido, irmãos, Deus confiou isto a ele, e graças a isso nós temos esperança de salvação. Então, irmãos, o propósito de que o Filho de Deus tornou-se homem, já outra vez lembrando, consistia em limitar-se em si, mas humilhar-se como um servo para ir à cruz e pagar pelos nossos pecados. E Satanás estava tentando impedir isso. Então, irmãos, agora perguntando sobre todo isto a nós mesmos, porque às vezes participamos, o crente, muitas vezes pode ser por ignorância, sem saber, porque ele é muito astuto e engana, mas outras vezes sabendo que esse é o agir do inimigo e fazemos o que ele faz. Por exemplo, ele acusa. Sabe que ele é o acusador? Isso significa as palavras, por exemplo, para descrever ele, daimon, demônio, e outros termos. Ele acusa. Então, por que o crente às vezes acusa? Estamos fazendo o trabalho do diabo, por que não deixamos que ele faça o seu trabalho? O crente às vezes também mente, mas diz que ele é o primeiro mentiroso. Irmãos, o Senhor nos dá um exemplo aqui. Ele rejeita todo isso que o inimigo oferece: poder político, fama, sim?
tirar vantagem da sua divindade. E aqui vamos terminar, irmãos. Talvez valha a terceira parte do estudo, vamos continuar. Mas até aqui. Ele dá um exemplo, irmãos, de escolhas. O Senhor escolheu o eterno em vez do engano do temporal. Sim, agora com a mídia, com a internet, com toda a tecnologia que está cada dia avançando, irmãos, eu acredito que tenha afetado muito na mente das pessoas, porque se não é algo imediato, já não gostamos de esperar. É um desafio dirigir aqui em São Paulo. Nunca dirigi um lugar assim. Um segundo, irmãos. Eu, como falei, eu estudei português, o bom que eu não estudei xingamentos, então eu não entendo tudo o que falam as pessoas. Mas eu sei que não estão falando coisa boa. Mas isso, sabe, é um padrão de pensamento. A pessoa já está, como diz, programada em sua mente e age automaticamente. E, irmãos, o Senhor nos dá um exemplo de escolher daqui o eterno, pelo engano do temporal. O inimigo sempre vai apresentar esse engano temporal, agora. Mas se não é o plano do Senhor. E sabe, na história bíblica ainda falta muito, irmãos. Falta o arrebatamento, tomara que seja hoje. Falta os 7 anos de tribulação, as bodas do Cordeiro. O juízo do Cordeiro em recompensas, onde muitos vamos chorar, porque não fomos fiéis ao Senhor. Mas graças a Deus outros vão receber a recompensa. Depois ele volta com sua igreja, acaba com os inimigos em Israel, estabelece seu reino milenar, 1000 anos, reinando desde Jerusalém. Imagine isso, irmão. Vai dar autoridade aos crentes, mas conforme ao que nós fizemos nesta vida. Vai julgar, sim, vai amarrar a Satanás, vai assegurar Satanás 1000 anos, lembra? Vai lançar ao falso profeta e a bestia diz ao anticristo ao lago de fogo. Terminam os 1000 anos, irmãos, é o juízo do trono branco, e novos céus e nova terra. E irmãos, e Paulo diz: não sabemos. Vamos ter um espetáculo de luzes no universo, irmão, porque Deus não vai reformar a sua criação, vai queimar ela e vai fazer novos céus e nova terra. E nós estamos pensando, irmãos, da imediatez de coisas às vezes ridículas. Então o Senhor diz aqui ao inimigo: eu não vou fazer isso, porque eu tenho um plano eterno. Esse plano diz, foi planificado, desenhado, irmãos, desde a eternidade. E em um instante o inimigo quis atrapalhar, irmãos, e destruir isso. Por isso o Senhor diz: ele veio roubar, matar e destruir. Mas graças ao Senhor que é fiel, irmãos, que nós agora temos essa esperança de salvação. Agora, irmãos, exortação, ânimo, encorajamento da palavra é seguir seu exemplo de ser fiéis. E para ser fiéis, meu pastor sempre fala: desculpe, não precisa ser inteligente. Ele diz como inteligente, eu acredito que ele é inteligente, mas ele está no lugar que Deus quer que esteja. Permanecer no lugar que Deus quer que esteja. Somente isso, ter um compromisso. Obrigado, irmãos, Deus abençoe. Continuamos, se Deus quiser, próximo momento.